Mark e Donna Winger tentaram, durante 6 anos, realizar o sonho de ter um filho, mas receberam a notícia devastadora de que isso não seria possível. A tristeza foi imensa, especialmente para Donna, que sempre sonhou em ser mãe. No entanto, o destino reservava outra surpresa para o casal londrino, o presente que mudaria suas vidas para sempre. Quando finalmente conseguiram adotar uma menina, Mark e Donna dedicaram a ela todo o amor que tinham para oferecer. O sonho de Donna, enfim, se tornara realidade, e todos diziam que ela era a mulher mais feliz do mundo. A nova mãe estava completamente encantada com a pequena Bailey, e a conexão entre elas só aumentava com o tempo. Mas esse momento de felicidade foi interrompido bruscamente por uma tragédia inimaginável. Donna Brown nasceu em Hollywood, Flórida, no dia 10 de novembro de 1963. Filha de Sarah Jane Brown e Robert Cash Brown, ela era a mais velha de 3 filhos. Suas irmãs mais novas, Jenny e Michelle, eram muito próximas a ela. Desde cedo, Donna demonstrou um forte instinto maternal e um desejo intenso de ter seus próprios filhos algum dia. A família Brown era judia e bastante unida, levando uma vida confortável. Robert trabalhava como corretor de seguros, enquanto Sarah Jane era sócia da Cornish Distributors, uma distribuidora de jornais em Middletown, Nova York. Quando Donna tinha 17 anos, seus pais se divorciaram e sua mãe mais tarde se casou com Ira Komoda. Donna era uma pessoa magnética, gentil e extrovertida, sempre fazendo com que todos ao seu redor se sentissem à vontade. Ela tinha uma capacidade única de iluminar qualquer ambiente que entrasse. Aos 24 anos, Donna trabalhava como técnica de cirurgia. Nessa época, encontros às cegas ainda eram populares, e seu colega de trabalho, Greg Winger, falava frequentemente sobre seu irmão Mark. Mark Allen Winger, nascido em 26 de novembro de 1962, em Elyria, Ohio, havia acabado de retornar de um ano de serviço na Coreia como tenente. Greg sugeriu organizar um encontro entre os dois, e Donna concordou. Mark era filho de Jared e Sally Winger, um gerente técnico de produtos e uma corretora imobiliária, respectivamente. Também de origem judaica, a família tinha 3 filhos, com Mark sendo o mais novo. Ele era ambicioso e brilhante, formado em física pelo Instituto Militar da Virgínia e aspirava a ser engenheiro nuclear. Quando conheceu Donna, já trabalhava como físico em uma prestigiada empresa de fabricação de laboratórios. Donna e Mark se conectaram instantaneamente em seu encontro às cegas. Enquanto Donna era vibrante e extrovertida, Mark era quieto e reservado, mas seu humor conquistou Donna, fazendo-a rir. Eles começaram a namorar, e rapidamente a família de Donna aprovou o relacionamento. Eles pareciam inseparáveis, sempre de mãos dadas ou próximos um do outro. Donna, sempre cheia de energia, encontrou em Mark um equilíbrio com seu comportamento calmo e tranquilo. Apaixonados, em junho de 1988, apenas 6 meses após o início do namoro, Mark pediu Donna em casamento. Ela aceitou o pedido de casamento com alegria, e as famílias ficaram radiantes com a notícia. A irmã de Donna, Jenny, brincou dizendo que, quando alguém se casa com uma irmã, acaba se casando com todas as 3, pois todos estavam muito envolvidos na vida uns dos outros. Eles anunciaram o noivado no New York Times e no mês seguinte se casaram. No dia 4 de março de 1989, Mark recebeu uma oferta de emprego em Springfield, Illinois. O casal se mudou para lá e Donna conseguiu um emprego como assistente de um cirurgião plástico no Memorial Medical Center. Springfield parecia o lugar perfeito para criar filhos, especialmente no bairro para o qual os Winger se mudaram. Eles eram bem-sucedidos e respeitados na vizinhança e na comunidade. De acordo com todos os relatos, Mark e Donna formavam um casal perfeito. Tinham ótimos empregos, uma bela casa e eram visivelmente apaixonados. Parecia que tinham tudo o que poderiam desejar, exceto por uma coisa: um filho. O casal decidiu formar sua pequena família, tentando ter um bebê, mas, após 6 anos de tentativas, receberam a notícia devastadora de que Donna não poderia engravidar. Para ela, que sempre sonhou em ser mãe, foi um golpe profundo. Mark, que também desejava uma família grande, ficou igualmente abalado. A notícia trouxe tensão ao lar, mas felizmente, essa situação não duraria para sempre. Um dia, enquanto Donna estava no trabalho, um dos médicos mencionou que conhecia uma jovem mãe que planejava dar seu bebê para adoção. Ele perguntou se alguém na sala conhecia alguém interessado em adotar uma criança.
Donna imediatamente soube que ela e Mark eram a combinação perfeita para essa oportunidade. No dia 1º de junho de 1995, Mark e Donna adotaram uma linda menina e a chamaram de Bailey Elizabeth Winger. Quando questionada sobre como se sentia, Donna respondeu emocionada: "Estou sobrecarregada e só quero que ela saiba que hoje, o dia em que ela está vindo para casa, é o aniversário do nosso noivado. Não é maravilhoso?" Bailey rapidamente se tornou a luz da vida de Mark e Donna. Donna sabia, no instante em que segurou o bebê nos braços, que ela era sua filha. O vínculo entre elas foi instantâneo e inconfundível. Sua irmã resumiu bem ao dizer que se tornar mãe foi provavelmente a melhor coisa que já aconteceu na vida de Donna. Ela estava se sentindo muito confortável com Bailey, e a família se uniu ainda mais com a chegada da nova integrante. Amigos e parentes se reuniram para mostrar amor e apoio à nova família. Entre eles estava Dean Schultz, uma colega de Donna no hospital, que se tornou uma amiga inestimável, ajudando-a a aprender o básico sobre ser mãe e apoiando-a em tudo o que precisava. Dean se tornou uma tia instantânea, e ela e seu marido, John, frequentemente passavam tempo com os Winger. Quando Bailey tinha 3 meses, Donna a levou para visitar a família na Flórida por uma semana, enquanto Mark estava em uma viagem de negócios no Tennessee. Na volta, sua mãe organizou um transporte para buscá-las no aeroporto, para que Donna não precisasse se preocupar com nada além de Bailey durante a viagem. Ao chegar ao aeroporto, Donna encontrou um ônibus que as levaria para casa. Era uma van, e Donna e o bebê eram os únicos passageiros naquele dia, o que inicialmente parecia perfeito, mas logo a situação tomou outro rumo. O motorista começou a conversar de maneira perturbadora, mencionando que falava frequentemente com um espírito chamado Dom e que tinha visões de assassinatos. Além disso, ele começou a flertar com Donna, dizendo que gostava de mulheres mais velhas. O que deveria ter sido uma viagem tranquila para casa se transformou em uma experiência desconcertante e preocupante. O motorista começou a dirigir de forma irregular, ultrapassando o limite de velocidade. Donna ficou apavorada, sem saber como aquela viagem terminaria. Tudo o que ela queria era chegar em casa. Ainda abalada, ela contou o que havia acontecido para uma amiga e depois ligou para Mark, que estava em viagem de negócios. Mark ficou profundamente preocupado e pediu para Donna anotar todos os detalhes do que o motorista disse e fez. Nos dias que seguiram, o casal começou a receber ligações estranhas em casa, onde a pessoa na linha apenas respirava fundo e desligava. Mark estava convencido de que era o mesmo motorista e decidiu registrar uma queixa contra a empresa de transporte de vans, BART Transport, acusando o motorista de assédio. A empresa suspendeu o funcionário, que se chamava Roger. 6 dias após esse encontro perturbador, Mark estava se exercitando na esteira no porão de casa quando ouviu um estrondo forte. Preocupado com a possibilidade de Donna ter caído ou derrubado o bebê, ele correu até o quarto principal. Lá, encontrou Bailey deitada na cama, mas ouviu gritos vindos de outra parte da casa. Pegou sua arma e correu até o corredor, onde encontrou sua esposa, de 31 anos, sendo brutalmente atacada por um homem que a golpeava na cabeça com um martelo. Sem hesitar, Mark apontou a arma para o intruso e atirou nele. Em seguida, desesperado, ligou para a emergência. "Emergência, ligue agora! Minha esposa não está respirando bem. Preciso de ajuda, preciso de tudo. Um homem está na minha casa. Eu atirei nele. Ele atacou minha esposa, está no chão. Não sei se está morto, mas ele ainda faz sons estranhos. Minha esposa está morrendo. Meu bebê está chorando." A polícia e a ambulância chegaram rapidamente ao local. O primeiro policial a chegar, Dave Beringer, encontrou Donna de bruços no chão da sala de jantar, ainda viva, mas gravemente ferida. O intruso, por outro lado, estava deitado de costas, morto. Antes de Donna ser levada às pressas para o hospital, Beringer tirou algumas fotos do local com sua câmera Polaroid. Enquanto Donna era socorrida, a polícia começou a interrogar Mark. Ele descreveu o ocorrido, explicando que o martelo usado no ataque era dele, deixado por Donna como lembrete para pendurar um cabideiro. Mark contou que estava se exercitando no porão quando ouviu a comoção. Subiu correndo, encontrou o bebê na cama e ouviu os gritos de Donna. Pegou sua arma, encontrou o homem golpeando sua esposa e atirou nele. O homem caiu para trás, mas começou a se levantar novamente, então Mark disparou mais uma vez. Durante o depoimento, o detetive Charlie Cox entrou na sala.
Mark, ainda confuso, perguntou ao detetive quem era o agressor, mas Cox, que já havia encontrado a carteira do intruso e sabia exatamente quem ele era, evitou a pergunta. Mark insistiu, perguntando várias vezes, até finalmente indagar se o nome do intruso era Roger. Cox confirmou, sim, o nome dele era Roger Harrington. Mark reagiu imediatamente. Meu Deus, esse é o homem que tem nos assediado a semana toda. Ele explicou que Roger era o motorista que havia tido uma conversa perturbadora com Donna dias antes. Naquela mesma manhã, Mark havia ligado para Roger, ordenando que parasse de assediar sua esposa e registrou um boletim de ocorrência contra ele. O que Mark não sabia é que o detetive Cox já conhecia bem Roger Harrington. Cox possuía um trailer na cidade, e Roger e sua esposa eram inquilinos dele. Harrington já havia se envolvido em disputas de violência doméstica, e Cox, pessoalmente, teve que intervir em algumas ocasiões. Cox sabia que Roger, aos 27 anos, era um homem problemático, mas ainda restava saber como e por que ele havia chegado à casa dos Winger naquele dia. Roger rapidamente demonstrou um temperamento agressivo, o que ficou evidente durante o interrogatório. Enquanto isso, Mark, ainda em choque, perguntou aos detetives se poderia tomar uma Coca Diet. O detetive Doug Williamson, que trabalhava no caso junto com Cox, foi até a geladeira buscar a bebida. Foi então que notou uma nota presa na geladeira, várias páginas que Donna havia escrito detalhando o incidente anterior com o motorista da van. Esse relato correspondia exatamente ao que Mark havia descrito. Do lado de fora da casa, o carro de Harrington estava estacionado no lado errado da rua, de frente para o tráfego. Dentro do carro, os detetives encontraram uma nota com o nome e endereço de Mark, além do horário 4h30. Também havia uma faca e uma chave de roda com fita isolante preta no cabo. Dentro da casa encontraram uma caneca de café amarela e cigarros na mesa da cozinha, ambos pertencentes a Harrington, além de um martelo coberto de sangue. Os detetives tentaram consolar Mark, assegurando-lhe que ele havia feito tudo o que podia para salvar sua esposa, mas informaram que tanto Donna quanto Harrington não sobreviveram aos ferimentos. Mark estava inconsolável e ligou para seu rabino, buscando conforto. Também se preocupava com a possibilidade de ser preso por ter atirado no agressor, mas essa preocupação era infundada. Mark e Donna foram considerados vítimas de um ataque brutal, e Mark foi aclamado como herói por ter defendido sua esposa. Oficialmente, a morte de Donna foi classificada como homicídio cometido por Harrington, e a morte de Harrington foi considerada homicídio justificado, em legítima defesa. O caso foi encerrado em menos de 48 horas. Nos dias que se seguiram, a família de Donna se uniu para ajudar Mark e cuidar da pequena Bailey. A mãe e a irmã de Donna se revezaram viajando para Springfield, mas logo perceberam que Mark estava se comportando de forma estranha. Ele bebia excessivamente e assistia a filmes com cenas de violência extrema, algo que ninguém esperava de alguém que havia acabado de passar por uma tragédia como a dele. Contudo, decidiram não julgá-lo, acreditando que Mark estava lidando com o luto à sua maneira. Para eles, Mark amava Donna profundamente, e por isso o apoiavam. Após cerca de 4 meses de visitas, a mãe e a irmã de Donna, percebendo que não poderiam continuar viajando, sugeriram que Mark contratasse uma babá. Ele contratou Rebecca Simi, uma jovem de 23 anos, que era doce, atenciosa e muito bonita. Para surpresa da família de Donna, que tinha altos padrões para o cuidado de Bailey, todos gostaram de Rebecca, que rapidamente demonstrou ser uma excelente cuidadora. Rebecca conquistou o carinho e a confiança da família. Ela cuidava de Bailey com dedicação e se envolveu de forma significativa com todos, exceto com Diane, a melhor amiga de Donna. Diane continuava presente, oferecendo ajuda, mas seu comportamento se tornou cada vez mais obsessivo, a ponto de parecer que tentava ocupar o lugar de Donna. Rebecca mencionou suas preocupações a Mark, mas ele as ignorou, acreditando que Diane ainda estava sofrendo pela perda da amiga. Com o tempo, Mark se apaixonou por Rebecca. Menos de 1 ano após ela começar a trabalhar como babá, Rebecca engravidou. Mark ficou emocionado, mas Rebecca foi pega de surpresa, pois Mark havia dito que não poderia ter filhos. O casal começou a planejar sua vida juntos, e Mark passou a frequentar a igreja com Rebecca, afirmando que criariam seus filhos como cristãos e que ele próprio se converteria ao cristianismo. Quando sua família e o rabino Michael souberam disso, ficaram chocados.
O rabino perguntou como Mark poderia abandonar o judaísmo, ao que ele respondeu que a fé judaica era muito difícil e implacável. O rabino, perplexo, questionou: Mark, do que você precisa de perdão? O relacionamento de Mark e Rebecca floresceu. Mark parecia o parceiro perfeito, e o casal se casou em outubro de 1996 durante uma cerimônia no Havaí. Para a família de Donna, foi devastador ver como Mark aparentemente seguiu em frente tão rapidamente, substituindo Donna em apenas 14 meses após o assassinato. Mark e Rebecca se mudaram para uma casa em um terreno de 4 acres nos subúrbios de Springfield, onde nos 3 anos seguintes tiveram 3 filhos, além de Bailey. Conforme a nova família crescia, Mark e Rebecca começaram a se distanciar da família de Donna, o que causou grande dor a eles. Quando Sarah Jane conseguia ver sua neta, frequentemente chorava ao lembrar que sua amada filha não estava lá para ver seu bebê crescer. Isso irritava profundamente Mark, que não entendia o luto contínuo da mãe de Donna. Mark não queria que Sarah Jane chorasse perto de Bailey. Em uma ocasião, Sarah Jane tentou dar a Bailey um colar de Donna, mas Mark pediu que ela o retirasse, pois isso o fazia se sentir mal. A partir daí, as relações entre Mark e a família de Donna começaram a piorar. As tensões aumentaram até que Sarah Jane recebeu uma carta de Mark, informando que Bailey não poderia mais ligar para a avó. Com o coração partido, Sarah Jane escreveu de volta, implorando que ele reconsiderasse, mas Mark foi firme em sua decisão, deixando claro que Bailey não teria mais contato com a avó. Foi então que a família de Donna percebeu que Mark não era mais a pessoa que conheciam e que estavam sendo excluídos da vida de Bailey. Mesmo assim, os avós continuaram enviando um cartão para Bailey todos os anos em seu aniversário. Quando Bailey perguntava a Rebecca quem eram Sarah Jane e Ira, Rebecca explicava que eles eram os pais de Donna e que a amavam e se lembravam dela. Enquanto isso, Mark parecia ter se recuperado completamente do assassinato de Donna, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Menos de 24 horas após a morte de Donna, ele fez um pedido de indenização à seguradora pela apólice de vida e recebeu $150 mil. Além disso, solicitou assistência ao Programa Estadual de Compensação às Vítimas de Crime, recebendo o valor máximo permitido, $25 mil. Mas isso não foi suficiente para Mark. Em uma tentativa de responsabilizar a BART Transport pela contratação negligente de um motorista perigoso, Mark entrou com uma ação civil milionária por homicídio culposo contra a empresa e a propriedade de Harrington, apenas 4 meses após o assassinato. Mark alegou que a BART Transport deveria ter sabido que Harrington era uma ameaça e não estava apto para o trabalho. Essa ação, no entanto, acabou gerando mais dúvidas do que resultados. Um mês depois de iniciar o processo, Mark fez uma visita inesperada aos detetives, o que eles acharam estranho, já que normalmente não recebiam visitas de vítimas após o encerramento de um caso, especialmente de alguém aclamado como herói. Mark disse que queria saber se poderia recuperar sua arma, que estava retida como evidência. Os detetives não tiveram problemas em devolver a arma, mas durante o processo, Mark começou a fazer perguntas sobre o caso, se ele ainda estava aberto e se haveria mais investigações. O detetive Cox achou o comportamento de Mark suspeito, e suas dúvidas aumentaram quando Mark visitou a delegacia novamente, dessa vez gabando-se de seu novo casamento. Doug Williamson, o outro detetive principal, sempre teve suspeitas sobre o assassinato, mas foi ignorado por seus superiores, que insistiram em encerrar o caso. Agora, Cox começava a concordar com Williamson. Ambos queriam reabrir a investigação, mas precisavam de provas sólidas e não apenas de suas intuições. Enquanto isso, a vida de Mark parecia ter se transformado por completo. Ele tinha uma nova esposa, Rebecca, e juntos estavam criando filhos em uma casa espaçosa nos subúrbios de Springfield. Mark havia se distanciado de seu rabino, de sua religião e de todos que tinham ligação com Donna. Tudo parecia estar indo conforme os planos de Mark, até que enfrentou uma nova ameaça. A BART Transport, diante da possibilidade de uma grande perda financeira, iniciou sua própria investigação, que se estendeu por anos. Eles compartilharam provas e dividiram os custos de peritos forenses com a polícia, que na época, cerca de 3 anos após os assassinatos, estava recebendo novas informações cruciais. Foi então que Deanne Schultz, agora chamada Deanne Anderson, entrou em cena.
Após os assassinatos de Donna, Diane enfrentou desafios devastadores em sua vida, culminando em outubro de 1998, pouco mais de 3 anos após as mortes. Durante uma visita ao pronto-socorro, Mark e Rebecca encontraram Diane na sala de espera. Após um olhar gélido de Diane para Rebecca, Mark comentou com sua esposa que provavelmente ouviriam falar dela novamente. Embora Rebecca não tenha tido mais notícias de Diane, a polícia recebeu uma visita inesperada. Diane, após anos lutando contra uma depressão severa e outros problemas de saúde mental causados pela culpa que sentia por conhecer a verdade sobre os assassinatos, decidiu falar. Ela havia passado por tratamentos intensos, incluindo terapia de eletrochoque, e chegou a ser institucionalizada várias vezes. Após o encontro no pronto-socorro e por insistência de seu médico, Diane finalmente decidiu confessar à polícia tudo o que sabia sobre a morte de Donna. Diane foi até a polícia e, em troca de imunidade, revelou tudo o que sabia. Ela confessou que estava tendo um caso com Mark havia apenas um mês antes do assassinato de Donna e que o relacionamento continuou por 6 meses depois da morte dela. Diane afirmou que estavam apaixonados e que Mark até comprou alianças de casamento, com planos de se casarem. Discutiram sobre se divorciarem de seus respectivos cônjuges, mas Mark sugeriu que seria mais fácil se Donna estivesse morta. Ele chegou a dizer a Diane que tudo o que ela precisaria fazer era encontrar o corpo enquanto ele estivesse fora da cidade. Diane recusou, afirmando que não queria se envolver em algo tão sombrio. Mark, no entanto, continuou mencionando a ideia de Donna morrer, até que Diane finalmente decidiu se divorciar de John, dizendo a Mark: "Você faça o que tiver que fazer." Diane também contou que, após o encontro no pronto-socorro, ligou para Mark para ver se ele admitiria ter matado Donna e Harrington. Durante a ligação, ela perguntou como ele conseguia viver consigo mesmo, ao que Mark respondeu que havia encontrado Jesus Cristo e sido perdoado. Mark também ameaçou, dizendo que, se ela contasse a alguém sobre os assassinatos, ambos estariam em apuros. Referindo-se a Harrington, ele disse que os mortos não falam e que preferia que Diane permanecesse ignorante, pois a ignorância é uma bênção. Diane afirmou que Mark a intimidou para que não revelasse nada do que ele havia dito e que nos últimos anos ela lutou com a culpa que sentia. Cox e Williamson, os detetives responsáveis pelo caso, ficaram desconfiados, pois haviam entrevistado Diane no dia dos assassinatos e ela não mencionou nada disso na época. Eles verificaram os registros do hotel onde Diane afirmou que havia se encontrado com Mark, e tudo conferia. Além disso, os registros telefônicos mostraram que os dois acumularam 845 minutos em conversas telefônicas. A investigação foi retomada e eles começaram a reentrevistar várias pessoas, incluindo uma babá que os Wingers haviam testado antes de contratar Rebecca. A babá relatou que certa vez o marido de Diane, John, ligou para os Wingers procurando pela esposa. A babá saiu e viu o carro de Diane na garagem. Quando bateu na porta do quarto de Mark e Donna, Diane saiu pouco tempo depois. A babá contou a Diane que seu marido estava ao telefone e queria falar com ela. Os detetives também conversaram com outra amiga de Donna, que insistiu que, para ela, o casamento dos Wingers parecia perfeito. No entanto, essa amiga lembrou que cerca de 2 meses antes do assassinato, Donna começou a sentir que Diane estava ficando obsessiva e sufocante, como se estivesse tentando se inserir cada vez mais na vida dela e de Mark. A amiga também se recordou de que, após a morte de Donna, Mark lhe disse que sentia falta de ter um relacionamento físico e precisava de um toque feminino, o que a fez se sentir desconfortável, interpretando como uma tentativa de sedução. Enquanto Diane estava revelando tudo à polícia, Mark apresentou uma demanda de $1.500.000 a BART Transport para resolver o processo fora do tribunal. A empresa estava prestes a fazer uma oferta quando recebeu um telefonema de Diane. Ela ligou para o advogado da BART, John Nolan, sem revelar sua identidade, e disse que a empresa não deveria se contentar com o acordo com Mark, pois o caso seria reaberto. Nolan tentou obter mais informações, mas Diane não disse mais nada e desligou. A empresa usou o identificador de chamadas para descobrir o número de Diane, e ao ligar de volta, Nolan insistiu em saber por que ela havia dito para não resolverem o caso. Diane, surpresa, perguntou como ele havia conseguido seu número, e Nolan explicou que usou o identificador de chamadas.
Sob a ameaça de ser intimada, Diane concordou em cooperar. Diane acabou fornecendo uma declaração juramentada de 60 páginas, detalhando seu caso com Mark e tudo o que sabia sobre ele. Mark, então, retirou a ação civil contra Bart, mas já era tarde demais. Com as novas informações fornecidas por Diane, o caso foi reaberto. A primeira ordem era revisar as descobertas da investigação original, mas quando os detetives foram recuperar as evidências, descobriram que haviam sido entregues aos advogados de Mark anos antes, para serem usadas em seu processo civil. A entrega das provas pela Bart Transport aos advogados de Winger foi o primeiro de uma série de erros graves cometidos pelas autoridades. Os detetives se lembraram de ir ao escritório do advogado para recuperar as evidências ao encerrar o caso. Durante essa visita, o advogado mencionou que também possuía 3 fotos Polaroid. O detetive Cox, embora não se lembrasse dessas fotos, acreditou que eram as imagens tiradas pelo primeiro policial que chegou ao local antes de os paramédicos removerem os corpos. Essas 3 fotos, que haviam sido praticamente ignoradas, revelaram-se cruciais para o caso. Elas mostravam que o corpo de Harrington estava posicionado na mesma direção que o de Donna, contradizendo a versão de Mark, que afirmava que Harrington estava ajoelhado ao lado da cabeça de Donna quando ele atirou. Segundo Mark, Harrington teria caído de costas, com os pés próximos à cabeça de Donna. No entanto, as Polaroids mostravam o oposto, e especialistas em respingos de sangue confirmaram que as fotos eram uma prova irrefutável de que os eventos não ocorreram como Mark descreveu. Conforme as evidências foram reexaminadas, novas questões surgiram. A caneca de café e os cigarros de Harrington, encontrados na mesa da cozinha, não faziam sentido. Por que Harrington traria café e cigarros para cometer um assassinato? No carro de Harrington havia 2 armas, uma faca e uma chave de roda com alça revestida em fita, ideais para um crime, então por que ele não as usou? Além disso, no carro de Harrington, encontraram uma nota com o nome e endereço de Mark, além do horário 4:30, o que parecia indicar uma hora marcada, e não um plano de assassinato. O corpo de Donna foi encontrado de bruços, o que não condizia com a descrição de Mark, que afirmava ter segurado o corpo dela nos braços. Outra inconsistência foi o fato de Mark ter ido direto ao quarto principal após ouvir o barulho. Se ele ouviu um som estranho, por que não foi investigar a origem do som? Nada do que Mark descreveu estava alinhado com as descobertas forenses. As manchas de sangue na camisa de Mark, o local onde ele alegou ter disparado e a posição dos cartuchos usados não batiam com sua versão. Durante a ligação para o serviço de emergência, Mark afirmou que havia disparado uma única vez em Harrington, mas depois disse aos policiais que atirou 2 vezes, com um intervalo de alguns segundos. Na gravação da ligação, é possível ouvir Harrington gemendo ao fundo, mas esse som não é ouvido depois, e quando os paramédicos chegaram, Harrington tinha 2 balas na cabeça. As versões de Mark sobre o que aconteceu também mudavam constantemente. Em um momento, ele disse ter atingido Harrington no peito com um martelo, algo que nunca mencionou anteriormente. Esses detalhes inconsistentes, juntamente com as evidências forenses, levantaram ainda mais suspeitas. As ações de Mark após os assassinatos também chamaram a atenção. O pai de Donna, Cash Brown, notou que Mark não agiu como um viúvo em luto. Durante um passeio após o funeral, Mark não derramou uma lágrima ao descrever o que aconteceu, enquanto Cash estava visivelmente emocionado. Amigos e familiares de Donna também questionaram por que a porta da frente estava destrancada naquela tarde, sabendo que Donna sempre trancava as portas. Para testar a versão de Mark, a irmã de Donna e uma amiga recriaram a cena. Uma delas correu na esteira no porão, enquanto a outra simulou uma queda no andar de cima. Quem estava na esteira não conseguiu ouvir nada, devido ao barulho da máquina. Em dezembro de 1999, enquanto as investigações da Bart e da polícia estavam em andamento, o Springfield Daily Journal publicou um artigo com base nas alegações feitas pela Bart Transport no processo civil. A empresa alegava que Mark Winger havia orquestrado o assassinato, matando sua esposa e Harrington. O artigo não surpreendeu a polícia ou a Bart, que já estavam investigando, mas causou alarme em Mark e Rebecca. Rebecca, convencida de que a polícia estava injustamente perseguindo seu marido, ficou ao lado dele, acreditando que a verdade viria à tona e ele seria inocentado.
Contudo, a polícia continuava a reunir evidências, e os eventos daquele dia devastador começaram a tomar forma. Um mês antes dos assassinatos, Diane Schultz confidenciou a Donna que estava tendo problemas em seu casamento e pensava em voltar para um ex-namorado e se mudar para Minnesota. Donna tentou ajudar Diane a superar suas dificuldades conjugais e a convencer a não se mudar, acreditando que talvez a perspectiva de um homem pudesse ajudar. Diane pediu a Mark que falasse com ela sobre seus problemas matrimoniais. Mark concordou e os dois combinaram de se encontrar em um ponto intermediário entre a casa dela e o local onde ele estava em viagem de negócios. Naquela noite, eles iniciaram um caso em um hotel, que continuou a partir de então. Conversavam por telefone 2 a 3 vezes por dia e se encontravam romanticamente em hotéis, carros e até em suas próprias casas sempre que possível. Seus cônjuges não desconfiavam de nada, e o casal continuava participando de jantares e reuniões sociais como se nada estivesse acontecendo. Para Donna, Mark era o marido mais amoroso, dedicado e gentil que uma mulher poderia desejar. Enquanto Donna estava fora, visitando os pais por uma semana, Mark estava em uma viagem de negócios. Na volta, Donna enfrentou a desagradável experiência de ser conduzida por Roger Harrington. Apesar da viagem perturbadora, Harrington estava otimista com seu novo emprego na BART Transport e adorava dirigir a van. No entanto, esse incidente forneceu a Mark a oportunidade perfeita para transformar Harrington em um bode expiatório. Assim que soube do ocorrido, Mark insistiu para que Donna documentasse todos os detalhes. Apenas 2 dias após o incidente, ele perguntou a um colega de trabalho o que aconteceria com o bebê caso Donna morresse antes de a adoção ser concluída. 3 dias depois da viagem com Harrington, Mark mencionou a Diane que precisava levar aquele cara para minha casa. No mesmo dia, Mark ligou para Ray Duffy, proprietário da BART Transport, para reclamar do motorista e pediu o sobrenome de Roger, dizendo que queria falar diretamente com ele. Duffy achou o pedido incomum e recusou, mas prometeu falar com Roger. Harrington, ansioso para resolver a situação, deu a Duffy permissão para fornecer seu número de telefone a Mark. Na manhã do assassinato, Mark ligou para Diane no trabalho e perguntou se ela o amaria, não importa o que acontecesse. Ela respondeu que sim. Mais tarde, Mark fez outra ligação, desta vez para Roger Harrington. O colega de quarto de Roger estava presente quando ele recebeu a ligação, e ficou claro que Mark o convidou para sua casa naquela manhã, contrariando a versão de Mark de que teria alertado Roger para ficar longe. Harrington estava ansioso para resolver as coisas com Mark e recuperar seu emprego. Ele mencionou a reunião para seu colega de quarto e outra testemunha antes de sair por volta das 3:30 da tarde. De acordo com especialistas em crimes e respingos de sangue, quando Harrington chegou à casa de Mark, este provavelmente o forçou a se ajoelhar e atirou em sua nuca. Ao ouvir os tiros, Donna correu para o quarto, onde Mark a atacou brutalmente com um martelo. Mark então ligou para o serviço de emergência, mas ao ouvir Harrington gemendo ao fundo, inventou uma desculpa para desligar o telefone e terminar o serviço, evitando que o 911 ouvisse o segundo tiro. A perícia confirmou que houve um intervalo entre os 2 disparos, o que foi consistente com o relato de uma vizinha que ouviu os 2 tiros com cerca de 5 minutos de diferença. A polícia reclassificou o caso como um homicídio doméstico encenado. Roger Harrington não era o assassino, mas sim uma vítima que Mark atraiu para sua casa para matá-lo e incriminá-lo pelo assassinato de Donna. Em 23 de agosto de 2001, Mark Winger foi preso em seu local de trabalho. Ele foi acusado de 2 homicídios em primeiro grau e mantido sob fiança de $10 milhões. Mark pediu a um amigo de infância que o ajudasse a pagar a fiança, mas o pedido foi recusado. A prisão de Mark, o homem que inicialmente foi celebrado como um herói, agora estava sendo usada para provar que ele era um assassino cruel e para justificar a inocência de Roger Harrington. A prisão de Mark não surpreendeu a família de Harrington. Eles nunca acreditaram nas acusações contra Roger, mesmo quando o caso foi encerrado. A mãe de Roger insistia que, apesar de seus problemas de saúde mental, ele não era violento. Sua irmã, Barbara Howell, descreveu Roger como a pessoa mais gentil que se poderia encontrar, alguém que faria qualquer coisa por você. Ela lembrou como ele sempre ajudava, até mesmo pegando roupas de bebê para uma amiga que não tinha muito dinheiro.
A família argumentava que a doença mental de Roger afetava o que ele dizia, mas não suas ações. A irmã de Roger também se recordou do incidente doméstico mencionado pelo detetive Cox. Durante o casamento de Roger com Rocky, ele chegou em casa e encontrou sua esposa e o ex-marido dela jogando seus pertences para fora. Compreensivelmente irritado, Roger se envolveu em uma briga com o ex-marido e sua esposa tentou intervir. Foi nesse momento que o detetive Cox apareceu para dar sua perspectiva sobre a situação. Trisha Ray, cuja mãe era dona de outro trailer que Roger alugava, tentou convencer a polícia de que Roger era inofensivo, descrevendo-o como gentil e amável. Ela expressou frustração ao perceber que ninguém acreditava neles. "Eu sei o que a polícia estava pensando", disse Trisha. "Aqui estava esse homem com um bom nome e um bom emprego, morando em uma casa agradável, e olharam para nós como se fôssemos lixo de trailer, e Roger, apenas um louco." Apesar dos desentendimentos que Roger teve com a justiça, os registros hospitalares mostram que, embora ele estivesse deprimido e delirante, nunca representou uma ameaça para ninguém além de si mesmo. Quando o julgamento de Mark Winger começou, as autoridades reconheceram que cometeram erros graves durante a primeira investigação. Esses erros incluíam a devolução da arma de Mark a ele e a entrega de fotos da cena do crime, além de outras evidências, ao advogado de Winger. No entanto, a segunda investigação foi conduzida com mais rigor. A acusação buscava provar que Winger planejou e executou um assassinato meticuloso, atraindo Roger Harrington para sua casa, atirando nele, espancando Donna até a morte e depois tentando incriminar Harrington pelo crime. Rebecca, esposa de Mark, manteve a confiança até o fim, acreditando que os 12 jurados veriam a verdade e absolveriam seu marido para que ele pudesse voltar para casa. Contudo, isso não aconteceu. Após 3 semanas de depoimentos e 13 horas de deliberação, em 29 de maio de 2002, 6 anos e meio após os assassinatos de Donna Winger e Roger Harrington, um júri considerou Mark Winger culpado de 2 acusações de homicídio em primeiro grau. Um dos jurados comentou que, se alguém planeja matar outra pessoa, não leva um maço de cigarros e uma bebida, e simplesmente espera que a arma do crime esteja disponível. De modo geral, os jurados concordaram que as fotos Polaroid tiradas na cena do crime foram a evidência mais convincente. Mark Winger foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. No 6º aniversário da morte de Roger, sua família publicou um pequeno anúncio no jornal em sua memória, destacando que, apesar de a morte de Roger ter atraído a atenção de muitos, foi a sua vida que realmente importou. Ralph Harrington, pai de Roger, faleceu em 2010, mas viveu o suficiente para ver seu filho ser inocentado e o assassino de seu filho ser preso. Em memória de Donna, Sarah Jane e Ira Dresser, pais de Donna, arrecadaram fundos em 1988 para construir uma nova ala no Hospital Infantil Joe DiMaggio em Hollywood, Flórida, chamada de Sala de Jogos Donna Winger. Eles também criaram o Fundo Donna Winger em um abrigo para mulheres em perigo no condado de Broward, Flórida, para ajudar vítimas de violência doméstica a se reerguerem, fornecendo recursos para depósitos de segurança, cuidados infantis, móveis e outras necessidades para a transição para uma nova vida. Mark Winger foi inicialmente enviado para cumprir sua sentença em uma prisão chamada Tums, depois foi transferido para Menard, por fim para o Centro Correcional de Western Illinois, onde está atualmente preso. Ele entrou com vários recursos contra sua condenação, incluindo um que chegou à Suprema Corte de Illinois, mas todos foram negados. Em contraste com sua aparência esguia ao entrar na prisão, Winger agora pesa cerca de 215 libras e tem várias tatuagens. Ele passou anos lutando por seu direito de se exercitar na prisão, alegando que ficar confinado a uma cela com paredes de concreto o dia inteiro estava causando-lhe ansiedade, depressão e ataques de pânico, o que, segundo ele, constituía uma punição cruel e incomum. Winger também reclamou que correr no mesmo lugar e fazer polichinelos em sua cela era impraticável, pois seus joelhos batiam na parede e o beliche ficava suado demais para abdominais. Em 2006, 4 anos após sua condenação, Winger foi indiciado por tentar contratar um colega de prisão, Terry Hubble, para assassinar 2 pessoas, Danny Anderson e Jeffrey Gelman, um amigo de infância que se recusou a pagar sua fiança. O plano original de Winger envolvia sequestrar Gelman,
a quem ele guardava rancor por não ajudar com a fiança, e exigir um resgate ameaçando sua família. Mais tarde, o plano mudou para simplesmente matar Gelman. Diane seria sequestrada e forçada a escrever e gravar confissões detalhadas, ditadas por Winger, nas quais ela afirmaria que Mark era inocente e que havia mentido sobre tudo. O plano incluía matar Jenny após a gravação. Winger documentou todo o esquema em um manuscrito de 19 páginas que entregou a Hubble, que por sua vez entregou às autoridades e começou a trabalhar como informante em troca de uma transferência para uma prisão mais confortável. Winger tentou alegar que estava apenas fantasiando e que tudo não passava de uma armação, mas suas conversas gravadas incluíam declarações incriminatórias, como "a única pessoa que tem algo a ganhar sou eu", reconhecendo que o plano inevitavelmente levaria à sua implicação. Em sua declaração ao tribunal, Winger expressou arrependimento, afirmando que suas fantasias o levaram a confiar em Hubble de maneira imprudente. Desta vez, o júri levou menos de 3 horas, incluindo o tempo de almoço, para considerá-lo culpado. Winger foi condenado a mais 35 anos de prisão, além de sua sentença de prisão perpétua. Mark Winger continuou a entrar com recursos contra suas condenações, mas todos foram negados. Ele abriu outro processo contra a prisão, tão recentemente quanto em 2023, e provavelmente continuará com essas ações no futuro. Após a condenação de Mark, a filha de Mark e Donna, Bailey, foi criada por Rebecca. Rebecca se divorciou de Mark e mudou legalmente o sobrenome dela e dos filhos para seu nome de solteira, descrevendo isso como um passo simbólico para se distanciar de Mark. A casa que ela havia comprado com Winger foi executada e Rebecca, que havia sido dona de casa por 7 anos e meio, pediu falência. Ela e os filhos se mudaram de Springfield para viver com seu irmão, enquanto Rebecca construía uma nova vida e carreira. Rebecca agora fala publicamente sobre ter sido esposa de um assassino e colabora com programas como Big Brothers Big Sisters para apoiar crianças que crescem com pais encarcerados. Ela observa que, quando alguém é preso, a família também sofre, chamando-os de vítimas vivas e destacando a humilhação e o embaraço de estar associada a um crime, mesmo sem ter cometido qualquer erro. Rebecca e seus filhos revisitam vídeos antigos da infância com um novo olhar, analisando as ações de Mark e enxergando-o como a pessoa cruel que realmente era. Embora Mark tenha trabalhado para afastar Bailey da família de Donna, em 2019, Rebecca ajudou a reunificar Bailey com os avós maternos, Sarah Jane e Ira, cumprindo o desejo que todos sabiam que Donna teria, que sua família fizesse parte da vida de Bailey. Mark Winger é frequentemente descrito como um camaleão, alguém que pode mudar de aparência e comportamento conforme necessário. É esse aspecto camaleônico que torna sua história tão assustadora e perturbadora.